Muito bem. Cenas do cotidiano, onde a agressividade impera, onde o desrespeito toma conta, onde pais e filhos não se entendem jamais. E o que é que a gente vê acontecer? A história se repetindo. De repente a criança dá problema na escola. Ela é agressiva porque é com agressividade que ela é tratada. E quando nós observamos que se faz uma cariação, quando o diretor da escola chama os pais e mostra o que o menino fez, ele simplesmente indica o que foi que ele fez. O braço roxo porque alguém pegou com muita força. E a pedra que ele sentou na cabeça do outro foi o que ele viu fazer em casa, quando alguém tomava café, o irmãozinho tomava café, não fazia a coisa direito, não tinha o comportamento adequado, levou um pão na cabeça. Ele fez a mesma coisa, porque teve o seu lanche jogado no chão por alguém que passou destrambelhadamente. Então a gente vai vendo que isso vai se repetindo o tempo inteiro. De repente, surge uma pessoa que se coloca como fiel da balança, parece ser a avó, a mãe do pai. Mas quando se quebra um vasinho qualquer, os dois filhos, o do meu casamento anterior e o que ele trouxe, estão no cenário. Mas aí quando a avó fala, calma, a mulher entende, com ele eu não posso mexer, mas no meu eu posso sentar o chinelo, e é o que ela faz. E os meninos começam a ver esses pais como bombas de estupim curto, prontas a serem explodidas. Até que um belo dia, em função do exemplo calmo, tranquilo da avó, o casal resolve conversar. E quando eles resolvem conversar, eles chegam a essa conclusão. Nós estamos sendo bombas de estupim curto, explodindo a qualquer instante. Não é assim que a gente conduz. Falta alguma coisa. Resolvem ser mais carinhosos, cuidar melhor das crianças. E quando surge no cenário uma nova possibilidade de explosão que as próprias crianças se encolhem, aí de repente o pai respira fundo e vê, não é por aí. E o que é que a gente percebe? Nós reclamamos do bullying na escola, na rua, com o outro, mas nós esquecemos que a nossa condução dentro da própria casa, ela é totalmente calcada em bullying. Por quê? A gente fala alto, a gente diminui a criança quando nós temos cobranças a fazer. Nós damos a essa criança mensagens bruxas que vão sinalizar para ela, você é burro. A gente vê a orelhinha do outro crescer. A gente vê como ele se diminui quando o pai pega um trombone e pom, falando porque ele quase foi atropelado. O pai estava coberto de razão. Mas será que é assim que nós temos que agir? Será que se nós usássemos o acolhimento, não seria uma coisa melhor? Mais educável e mais educada, uma forma mais educada de nós conduzirmos a família? Essas situações que nós vimos, elas são muito comuns, muito familiares a todos nós. Daí, multiplicando inúmeras vezes. Tá bem, mas como fazer com que dois dedinhos interrompam a explosão de uma bomba? Como fazer para que uma mão diga assim, calma. Esta parte é que nós precisamos de lembrar que se Jesus está na família, com seus ensinamentos, é a única forma de nós termos certeza da felicidade entre nós e os nossos. Porque nós estamos num planeta de prova, de teste, de expiação. Estamos cada um sendo aferido a todo instante para ver o que é que você já aprendeu. O que adiantou essa dificuldade, esse obstáculo, esse inesperado que te fez uma surpresa? Como você reage? Não é o ruim acontecer, é como nós agimos ante a dificuldade. E a nossa intenção é focar a presença de Jesus com seus ensinamentos, que ele veio ele mesmo. Ele poderia mandar mensageiros, como já mandou antes da sua vinda, cada avatar, cada sábio, cada guru que surgiu no planeta foi um representante seu, falando especificamente para aquela
região onde ele surgiu, mas existe uma fala única, que é a do Mestre Jesus. E nós vamos usar com os senhores algo que eu tenho certeza que os senhores conhecem muito bem, mas nunca é demais nós estarmos repetindo, principalmente quando se trata de conhecimentos que irão nortear os nossos passos, no acerto. Nós vamos falar das leis morais, nós vamos falar desse tema que ilustra ali o nosso cartaz, Bem-aventurados aflitos, quando Jesus nos diz, não vim destruir a lei. O que isso tem a ver conosco, nossa família e os nossos problemas atuais? Muito. Porque ele não veio derrogar a lei, a revelação de Moisés, que é de obediência, freio de reconhecimento, obediência, equilíbrio e atender uma inteligência que está à sua frente e que quer o seu bem. Então, neste primeiro enfoque do primeiro capítulo, não vou destruir a lei, nós vamos verificar grande dificuldade que temos na família em relação à obediência. A minha área profissional é psicologia, eu sou psicóloga, Eusita é pedagoga. Então, nós, mais de 30 anos, estamos lidando com crianças e suas famílias. Então, a gente faz uma observação de toda essa experiência e vem trazer para os senhores, olha, nós temos um roteiro, nós temos um mapa da mina, basta nós seguirmos passo a passo. Porque tem jeito, sim. Não é dizer, não tem jeito, está tudo de perna para o ar. Não, tem sim, tem solução, sim. Então, obediência. Nós temos que ser obedientes às nossas obrigações e dar o exemplo. E exigir que o nosso filho aprenda isso conosco. Então, será em vão fazermos isso. Nós temos também a segunda. Meu reino não é deste mundo. Dar à nossa criança a noção de que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Não é esta aqui. Não é esta fascinação pelo ter, pelo possuir, pelo materialismo, que as crianças veem que as pessoas são mais respeitadas pelo número de propriedades e cifrões que elas têm nas suas contas. Então, o reino verdadeiro, o reino de Jesus, ele veio nos concitar para fazermos parte dele, é o reino dos céus, que se conquista, mas se conquista com empenho, com esforço, com desejo de acertar. E os pais são os parâmetros para que os filhos vejam como é que a gente acerta. Quando nós olhamos também o terceiro, há muitas moradas na casa do Pai. Nós temos aquele orgulho nosso próprio de termos aquela casa o melhor que nós pudermos, com o melhor dos empenhos, dos desejos, de fazer um ninho confortável para aqueles que estão sob a nossa dependência. Mas que nós procuremos também fazer esta construção eterna, não só para alguns decênios da nossa vida, no momento, na presente encarnação, mas que nós façamos isto em função de aprendermos a conviver, a cuidar, a adquirir e zelar e conservar um lar que seja nobre, digno. Esta é a verdadeira felicidade. Todos nós andamos atrás dela, mas nunca a pomos onde nós estamos, né? E também em relação ao quarto capítulo, que não se pode conseguir o reino de Deus se não nascer de novo. É importante que a gente veja que nós temos a reencarnação como oportunidade de melhoria, de aperfeiçoamento. Estamos sempre ao lado daquele que nós magoamos, ofendemos, prejudicamos, e Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de quê? De estarmos novamente juntos para desta vez acertarmos, até chegarmos no 5º capítulo, que é Bem-aventurados aflitos, aqueles que se submetem a esta corrigenda, entendem como é que se torna feliz. Não só uma felicidade passageira, mas uma felicidade definitiva que tem a ver com a paz de consciência. E essa paz de consciência nos leva exatamente ao capítulo 6, o Cristo Consolador, que nós vamos fazer um pequeno resumo. Em função do adiantado da hora, nós gostaríamos de deixar com vocês 5 passos para conseguirmos a educação da família com Jesus. Desculpem, 10 passos.
O primeiro deles, trabalhando com os nossos, a lei divina ou a lei natural. Quando nós ensinamos e vivenciamos na nossa casa que tudo tem um porquê, que toda causa inteligente tem um princípio inteligente, que tudo o que acontece está subordinado a leis que são regidas por mecanismos precisos que fazem com que nós sejamos aqueles que precisam caminhar dentro da justiça e dentro da misericórdia para que possam conseguir todos os seus projetos e todos os seus intentos. E nós temos dentro das leis divinas, da lei divina ou natural, nós podemos navegar, se a gente não entender bem, por 35 questões dentro de O Livro dos Espíritos, que se nós soubermos introjetar essas questões conosco, nós teremos condição de dar àqueles que congregam conosco a possibilidade da vivência familiar toda a clareza em relação à magnificência da vida e ao respeito que devemos ter para com os seres, os menores, do microcosmos aos maiores do cosmo universal. Porque tudo está regido por um processo de inteligência profunda que faz com que haja uma escalada ascensional em todos os reinos da natureza, em todos os mundos, em todos os versos e em todos os universos. E onde é que a gente começa a trabalhar essa percepção, senão naquele oásis abençoado que nos foi dado pela sabedoria infinita, para que nós possamos nos refazer do sol incandescente, da areia movediça, das escorregadelas, das expiações necessárias para o crescimento. E aí nós chegamos ao segundo passo desses 10, a lei de adoração. Nós estamos semeando em nossa casa os princípios do Evangelho no lar. Nós estamos levando para os nossos pequenos e para com aqueles que conosco convivem a precisão da sabedoria do Cristo. Nós estamos fazendo com que se entenda que há um ser supremo, causa primária de todas as coisas, que não existe uma folha sequer que não tenha a sua gerência. Nós estamos dando a entender que o nosso coração precisa estar genuflexo, ajoelhado perante a grandeza do infinito, pela sabedoria e misericórdia de Deus. O que é que nós temos feito? Se a gente não tiver feito nada, vamos consultar 25 questões que dizem respeito à lei de adoração, que nos leva a entender Deus, essa causa primária de todas as coisas, a inteligência do universo, que nos leva a entender que nós temos sim que reverenciar essa grandeza para que a nossa pequenez possa de repente começar a crescer também. Isto é uma necessidade conosco. E a lei do trabalho? Como é que nós passamos para os nossos, para os pequenos e para os grandes que convivem conosco, esta questão da realidade do trabalho ser uma articulação de uma lei futura que é a do progresso? Como é que nós temos trabalhado isso com aqueles que estão sob nossa gestão? Nós sempre reclamamos do trabalho? Nós colocamos o trabalho como alguma coisa indigna? Ou como um instrumento, um paramento para que a gente consiga fazer cada vez mais e melhor no local onde a gente está? Uma forma de sobrevivência que não simplesmente nos tira a fome do corpo, mas nos dá o teto, mas nos dá a condição de iluminar o próprio interior através do conhecimento. Isso é trabalho. A saída de nós mesmos para estarmos em contato com aqueles que sofrem mais, fazendo uma parte pequenina, a nossa gotinha no oceano das dificuldades humanas. Isso é trabalho. Isso é trabalho de regeneração. Como é que nós temos pontuado isso na nossa vivência diária, no nosso núcleo familiar?
Ou nós somos apenas aqueles que querem contar com as férias do tempo devido, que é um ganho, uma necessidade de todo ser que se desgasta na produção de alguma forma? Ou nós somos aqueles que vivemos em função do final de semana porque não se fala em trabalho? Ou nós sabemos que no final de semana nós podemos trabalhar de forma voluntária nos núcleos que nós participamos, fazendo o melhor da nossa parte para que o mundo comece a ser um pouquinho melhor? E ai de nós se não pensarmos assim, porque o próprio mundo está caminhando para ser elevado na categoria dos mundos. Se o nosso planeta está na transição de provas e expiação para uma condição regeneradora, significa que os espíritos que ali estão, que os espíritos que aqui estão sendo chamados, convidados a pensarem sob esse prisma, porque o mundo já está seguindo. Resta saber se nós teremos condição de acompanhá-lo, mudando, renovando o nosso modo de sentir, de perceber e de vivenciar a vida. Porque trabalho não é vergonha. Trabalho dignifica o homem. Trabalho é instrumento da misericórdia para que nós possamos, com o suor no resgate justo, recuperar as nossas escorregadas do passado. Esse livro que nós citamos no início, que nós abrimos com o conceito de família, de Max, o pseudônimo de Dr. Bezerra quando encarnado, ele traz uma história interessante. A história do próprio Max, que havia sido um grande conquistador, sanguinário. E de repente, na sua linha evolutiva, a misericórdia o convida para que ele retroceda sobre os próprios passos, recupere o seu destino e pague pelos seus débitos. Aí logo a gente pensa, puxa vida, vai renascer com um karma violento. Mas olha como que Deus é didático. Ele foi convidado a fazer parte de um planeta menos evoluído do que aquele onde ele estava, onde ele iria sofrer as agruras da incompreensão, mas em contrapartida, ele iria colaborar, escrevendo na história daquele povo a possibilidade da regeneração, de leis melhores, de mais respeito, de mais harmonização entre todos os que ali conviviam. E ele renasce nesse planeta, mas não como um escravo. Ele renasce como o filho do chefe daquela situação, para que através dessas condições ele tivesse como cumprir o que havia assumido no plano espiritual. Então é assim que Deus age conosco, dando-nos a oportunidade do trabalho, do uso da inteligência, para que a gente faça o melhor onde nós estivermos. E lei de reprodução? Recordando as leis, vamos ainda numa retrospectiva. Lei de adoração, em relação às nossas crianças, o que devemos fazer? Ensiná-las a orar. Todos nós aprendemos com a avó, com a mãe, com uma pessoa caridosa que nos ensinou as primeiras preces. Então, ensinar a orar antes de dormir para que durante a noite sejam protegidos. Na hora de acordar, para que durante o dia sejam protegidos. Isso é um hábito que se adquire na infância e não se deixa jamais. Lei do trabalho. Ah, mas você não pode explorar o trabalho de uma criança, mas pode ensinar a criança a fazer um trabalho com dignidade. Pelo menos arrumar seu quarto, arrumar seu material escolar, arrumar seus brinquedos e também fazer aquele pequeno favor de levar o sapato, o chinelo ou um copo d'água para um dos cônjuges, ou para o papai ou para a mamãe, onde ele possa sentir que ele não é o que desarruma a casa, é o que ajuda a manter a disciplina. Isso é trabalho. Outra lei da reprodução. Reprodução, verificar que a vida continua. Ensinar uma criança a plantar uma sementinha e aguardar que aquilo brote. É maravilhoso, é um encantamento que a pessoa tem de saber que a cachorrinha deu à luz, tem lá os seus filhotes, acompanhar a fragilidade do recém-nascido, são reproduções que a criança tem que aprender
a conviver com elas. A lei da conservação, que é a que vem agora, conservar suas coisas em ordem. Por exemplo, não riscar um livro, porque aquele livro ela estuda e se ela não precisa mais, ela pode passar para uma criança que não tem aquele livro numa determinada escola para aproveitar. O seu material escolar, não rabiscar desnecessariamente. É muito bom que desenhe, que faça garatuja, mas que tenha significado. Até quando ele riscar, pergunta o que é isso? Diz assim, é uma mente doida. Tá, então, vamos ver, eu vou escrever, mente doida. O que é isso? É uma mesa, mas a mesa está voando, não tem base, não, a minha mesa é mágica. Ah, então conserva a mesa voando. Então, a forma da criança riscar é como ela mostra o seu inconsciente. Nós fazemos terapia em criança assim, dando os brinquedos para elas mostrarem o que está se passando na inconsciência quando elas mesmas nem sabem o que é. O caso de uma criança, minha paciente mais nova, de 1 ano e 9 meses, que o pai, empresário fabuloso, vitorioso no trabalho, a mãe, outra empresária, e a criança ficava com a avó. Enquanto a avó viveu, foi muito carinhosa e presente. A avó, de repente, morre, sai de cena. E a criança, com 1 ano e 9 meses, entra em choque. Foi no pediatra, ele disse, não tem nada com pediatra, ela é sadia, eu assisto desde que nasceu. É caso de psicólogo. E foi para mim. Meu paciente mais jovem que eu já tive até hoje. Então, brincando, pus a família, pai, mãe, vovó. Ele foi logo na avó, pegou a avó pelas pernas e rasgou, estufou aquele estofo do boneco de pano, esparramou-se. Então, o que é que a criança estava passando? Que ela estava doente, e não tinha assim uma etiologia para dizer é por causa disso. É porque ela não entendia que a avó de repente saiu de cena, sumiu, e ele ficou com raiva. A criança ficou com raiva da avó, porque desapareceu do convívio, e foi no boneco que ela mostrou a sua revolta. Então, a gente percebe o inconsciente da criança através da brincadeira e do desenho, que é uma lei de conservação do mal até que ele venha à tona para ser detectado. E a lei de destruição. Por que lei de destruição? Esses cataclismos que existem, mas isso é lei de Deus, porque as nossas leis que nós estamos falando, leis naturais, leis divinas, são leis de Deus. Não são leis humanas. São leis que vigoram para todo o universo. Não é uma especificidade do planeta Terra. Então, lei de destruição, sim. Destruição para equilíbrio, porque há necessidade de que haja transformação. E uma destruição sempre é a prévia de uma modificação. Mesmo as coisas catastróficas que nós assistimos como destruição, elas têm razão de ser. Às vezes aquele impacto é necessário àquelas almas para elas terem uma outra ótica sobre a vida, valorizarem a vida. E vamos ver a lei de sociedade. Sociedade. Olha que coisa mais linda. A família unida. É onde a gente harmoniza as diferenças, onde a gente aprende a viver com os caracteres diferentes, respeitando cada um no seu quadrado. Igual nós estamos aqui, dentro do nosso quadrado. Cada um tem que obedecer o seu limite. Saudade, o destino. Então nós temos que entender que isso faz parte da nossa liberdade como reencarnantes para continuarmos na conquista passo a passo. Todos nós temos a liberdade de errar ou de acertar. O momento em que o erro ou o acerto irá significar para nós condição. Condição de quê? Condição de colheita. Por isso a importância de trabalhar o plantio de uma sementinha, para que a criança perceba, é uma laranjeira que se plantou, o que é que ela vai dar? Laranjas. É uma macieira que se plantou, o que é que ela vai dar? Maçãs. É um grão de milho que se plantou, o que é que vai dar? Espigas. Carregadas de quê? De coco? Não, de milho. Por quê? É a sua genética. É a possibilidade que aquele ser traz dentro de si
para mostrar a sua produção interna. Assim também conosco. Alguns têm facilidade para a arte, outros têm facilidade para a fala fácil, alguns têm inteligência matemática, outros têm a inteligência espiritual. Então compete a nós todos trabalharmos dentro dessa lei para percebermos o que devemos fazer para que todos tenham uma condição melhor de vida. E acelerando para o nosso encerramento. Vamos ver a praticidade de tudo isso para nós encerrarmos, porque poderíamos até deixar um tempo se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Não sei do nosso, se haveria possibilidade. Nós temos 15 minutos para fechar, então fala 5. Tudo bem. Deixamos 10. Então vamos lá. A lei de sociedade, eu quero dar uma retrospectiva, porque eu gostaria que os pais vissem que as crianças devem participar das coisas que acontecem no lar. Muitos de nós somos daquele tempo em que o pai olhava assim, você saía da sala e sumia, você não podia ficar perto de visita, você não podia ouvir conversa dos mais velhos. Agora não, agora o núcleo tem a ver um com o outro e todo mundo tem a ver com o estado atual da família. Se houver um debacle financeiro, a criança não pode ter as regalias que ela teve, ela tem que fazer restrições nos seus gastos. Ela tem que ser educada, não para mostrar para o outro que meu filho é educado, absolutamente. Não é, porque a criança percebe essa hipocrisia. Nós temos que falar, com licença, por favor, desculpa, obrigado. Toda hora que a gente precisar, faz a gentileza de trazer um copo d'água para mim. Isso, não é porque a visita está vendo e dizendo que eu estou educando bem. Não, eu preciso educar bem porque eu tenho responsabilidade com a vida. Então essa pessoa precisa sair com a gente, ir nos restaurantes, visitar quanto possível e saber se comportar devidamente nos lugares sociais onde você frequenta, onde você é conhecido. A lei do progresso, cada um tem que progredir. Eu não quero ir para aula de inglês, eu não quero ir para aula de cibernética, não quero saber de nada, não quero dançar, não quero tocar piano. Tá, então não é piano, vamos ver outra música, outro instrumento? Porque há necessidade que a pessoa refine sua educação, se for possível, mesmo que não seja possível com sacrifício, aprenda alguma coisa, porque a música é uma linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que você vá, se você sabe tocar um instrumento, você congrega, você faz um grupo, você faz amigos. Então, é importante que seja assim. A lei do progresso, a lei da igualdade, não tratar mal o empregado, aquele que hierarquicamente está abaixo do seu nível, são todos criaturas humanas e merecem respeito. Então, não é abusar, desrespeitar. E isso é ensinado continuamente, 24 horas por dia. Porque até na hora que a criança dorme, ela está revendo aquilo, o sonho reativo, o que aconteceu durante o dia para ela assimilar. E lei de igualdade e lei de liberdade. Liberdade de ser o que é. Se a pessoa é engraçada, vamos educar a graça que ela é capaz de fazer, sem ser irônica, debochada, gozadora. Então, é um cuidado que nós temos que ter quanto aos dons da pessoa. E lei de justiça, amor e caridade envolve todas as demais. Se nós tivermos justiça com a nossa consciência, que é onde Deus fala conosco, em relação à família, ao trabalho, à sociedade, ao estudo, nós estamos dando o exemplo que é a melhor forma de ensinar. Então, chegamos assim à perfeição moral, que é o objetivo da condução da família com Jesus. E esse é o nosso objetivo como família. Nós não recebemos os rebentos que recebemos por acaso. Nós todos temos o compromisso com a gestão familiar. Assim como a gente quer um sucesso para qualquer empresa material, a maior empresa espiritual que cada ser traz em suas mãos, em sua oportunidade reencarnatória, é a empresa familiar. E ela tem um requisito, perfeição moral. É o ISO 300.000. O ISO 300.000 da família é a perfeição moral. Então compete a nós agora questionarmos, como é que está o ISO 300.000 na minha família? O que eu tenho feito, a forma como eu tenho agido, eu estou contribuindo para que os meus entrem nessa escalada mais aperfeiçoados?
Eu tenho semeado os valores do Cristo nos corações que se achegam a mim? Seja a minha família corporal, a minha família espiritual, a minha família profissional, porque todas as criaturas com as quais nós convivemos têm um sentido familiar, porque é um sentido de unificação e de facilitação do nosso trabalho para com todos. Então, essa é a nossa visão da educação da família com Jesus. Seguir passo a passo a ordenação das leis morais e fazer de Jesus uma companhia constante nos nossos lares, nas nossas vidas, nos nossos núcleos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada. E nós temos 9 minutos para perguntas. Eu vou circular com o microfone e Elzi responde. Meu filho para evangelização. Que maravilha. Quando ele for para a evangelização, ele já estará até sendo evangelizado por você, através desde a oração que você fez para ele no seu ventre, depois no desenvolvimento do bebê, e tão logo exista a possibilidade dele ir sabendo para onde vai e achando maravilhoso ir. Eu vejo que hoje as crianças estão tão entendidas nessa área da evangelização, que uma evangelizadora disse assim, achando que estava dizendo uma novidade, disse assim, eu quero que um de vocês aí me diga onde é que está Deus. E um catatauzinho de 3 anos falou, onde é que ele não está? Tá vendo? Nós não sabemos o espírito que está vindo nessa criançada para o mundo de regeneração. Então, tão logo seja possível, mas comece a evangelização dentro do ventre, conversando com ele e sempre passando, nem que seja de pensamento a pensamento, através da oração, para que ele seja receptivo ao Cristo. Só uma palhinha nessa pergunta. Nós temos um amigo que ele é assim, espírita, de berço, de cabeça e de coração. Então, os filhos renasceram e um deles, um belo dia, diz, eu não quero mais ir para a aula de evangelização. Aí eu falei, vem cá, nós precisamos de uma reunião, senta aqui. Olhou bem no olho dele, olha nos meus olhos. Você sabe, lá no plano espiritual, quando nós combinamos, que você viria para o meu lar. Você sabia que eu era espírita. Então a condição de te aceitar nesse núcleo aqui, foi que você seguisse os postulados espíritas. Então, meu filho, enquanto você estiver sob o meu sustento, sob a minha jurisdição, evangelização na sua cabeça e no seu coração. Depois, quando você se mantiver, aí você decide o que fazer. Mas por enquanto, eu respondo por você. E eu respondo para você. Evangelização, sim. Mais uma? Quando a criança é muito ciumenta, até da relação entre os pais. O ciúme é um sofrimento, todo mundo já passou por ele. Mas é uma baixa autoestima, principalmente quando a criança percebe que tem um outro irmão que é o preferido. Aí então é um espinho no coração. Então tratá-los sempre da forma igual possível. E se a pessoa já nasceu ciumenta, vamos dizer que ela já seja egocêntrica, eu quero minha mãe só para mim, meu pai só para mim e tudo só para mim. Não pode não, desse jeito não. Imagina se eu, seu pai, quero tudo para mim, o que é que sobra para vocês? Sua mãe também. Se ela não quiser cuidar de vocês, quer só cuidar das coisas dela, como é que vocês ficam? Não, a gente tem sim. Você quer, não é? Mas não vai poder, vai ter que abrir mão sim. Ah, mas chegou o bebê, e quando chega o segundo é triste, né? Que ele regride, que chupa o dedo, quer mamar, quer engatinhar, tal. Mas não é possível o irmão mais velho que vai tomar conta, olha, não, que isso? Isso não é. Então não é dizer assim, você não pode ser ciumento. Quanto mais você gritar, pior será.
Porque o grito faz um tilt na cabeça da criança e ela não assimila. Se você falar gritado, ela não entende o que você falou. Porque ela fica tão preocupada em se resguardar daquela emoção horrível de rechaço, que ela não presta atenção no que aconteceu. Então nós, adultos, temos um teste maravilhoso em casa, para a gente se autoequilibrar, se autodisciplinar. Quanto mais baixo, devagar e lento você falar, mais entra na cabeça da pessoa. Você fala assim, você não gosta de mim. Engraçado que esses dias, no meu prédio, uma menininha de 3 anos, chegou o irmãozinho, nessa situação. E ela bate na porta do meu apartamento. Ninguém bate na porta de apartamento, né? Quando vai chegar, tem um aviso e tal. Então eu cheguei, era a Laura, chorando. O que foi, Laura? Minha mãe não me ama. Por que sua mãe não te ama, Laura? Ela só fica com aquele menino do meu irmão. Eu já falei para jogar ele no lixo. Laura, ele é pequenininho, você também já foi. Agora você é grandona, olha o tamanhozão que você é. Vai cuidar desse neném. Você não cuida dos seus bonecos, dos seus brinquedos de pelúcia? Seu irmão é muito mais do que isso. Vai ajudar sua mãe. Que isso? Ela dá sim, ela dá carinho para você. Não me dá carinho. Falei, então vamos fazer o seguinte, dê carinho pro seu irmão, que aí sobra carinho da sua mãe para ela dar para você. Aí ela achou um bom negócio. E é bom a gente lembrar também 3 aspectos. Ciúme é insegurança. Ciúme é medo de perder. Ciúme é arrogância do egoísmo. E se você acredita em reencarnação, e se você acredita que na família nós mudamos as posições, de repente, o grande ciumento, aquele que tem até ciúme da relação da mãe com o pai, do pai com a mãe, pode ser o outro ou a outra, hein? Pensa nisso. Aí vamos educar para termos um final feliz. Mais alguém? A outra ou o outro do passado, né? Do passado, é. E dizer, não, o papai é de nós todos, um pedacinho para cada um, não é só de um, não. Eu divido o papai com você. Para ela saber que ela tem que cuidar do pedacinho dela, não é dele inteiro. Mais alguém? Eu ouvi vocês dizendo, filho, não desistir. E seria interessante frisar um pouco mais nesse sentido do filho problema. Adolescente, faltaram algumas coisas na primeira e segunda infância, agora surge a adolescência. Como é que fica isso? O adolescente é extremamente inseguro, porque por causa do efeito hormonal. Então ele vai se dirigir para o ídolo dele. Ele quer o que o colega tem, o outro celular, aquele já não serve mais, o outro relógio, esse não serve mais. Então, é trazê-lo na realidade. Tem pais que ficam assim, mas eu vou criar um problema de complexo no meu filho. Não, a criança tem muito mais estrutura para a verdade, seja ela dolorosa, do que a mentira, seja ela colorida. Então, trazer o adolescente na realidade. Tá, o seu colega tem essa motoca, tem esse videogame, tá, mas agora ainda não. Nós temos que treinar a receber o não, porque a vida não nos dá tanto não. Então, se você fica só aquecendo, a hora que chega um não, a pessoa explode. Eu tenho um caso pessoal de uma amiga minha, que estudou comigo no Rio quando eu era criança, que ela, filha única, só fazia o que queria, pai e mãe velhos, fizeram toda a vontade. Quando ela, mocinha, se casa com uma pessoa rígida, ele disse não para ela o matou. Eles tiveram que lutar com essa dificuldade, porque ela nunca havia recebido nãos tão seguros, tão firmes. O marido com o propósito de reeducá-la. E ele a amava. Mas a pessoa não tem estrutura para elaborar o não. E você tem que ter sim. Não por quê, pai? Porque não dá, a situação financeira não permite. Mas e se eu trabalhar? Vamos ver se você trabalhando não vai atrapalhar seu estudo. O que seria uma monitoria na sua escola? Uma coisa acessível. Pode sim, por que não? Ele pode criar até um programa de internet, por que não? Um aplicativo, ou um blog, por que não?
dê a ele a oportunidade de ver o tanto que é duro criar e manter aquilo que você organizou. Porque nós não estamos brincando de viver, é dura a nossa realidade. E a criança tem estrutura para acompanhar conosco os altos e baixos da nossa vida financeira. Não faz mal nenhum dizer não. Depende também da forma como você diz não. Às vezes tem um não tão suave, fala, filho, que bom seria se desse, né? Mas você sabe que não dá. Não temos condição de fazer isso não. Não é, não dá, já falei. Você pensa que eu tenho pé de dinheiro. Não é por aí. Aí não adiantou, não é? E dizem também que o filho problema, a esposa problema, o marido problema, a filha problema, o parente problema, é tarefa incompleta ou não realizada. Então é curso de recuperação, porque nós os encontramos tal e qual os deixamos um dia. Então está nas nossas mãos alguma coisa a fazer para não deixar a tarefa mal feita. Incompleta. Mais alguém? É possível um inimigo nascer do ventre de uma mãe e ela pegar nos braços o inimigo de outrora? É o que mais acontece. A reencarnação é método reeducativo. Aquela depressão pós-parto, o que você acha que é isso? Eu tenho que amamentar aquele que às vezes me matou. Não é fácil não. Mas com Jesus é possível. É possível. Acontece frequentemente. As pessoas dizem assim, eu seria feliz se meu filho, meu marido, minha sogra, meu cunhado. Exatamente esses é que são os degraus que farão com que a pessoa se eleve. É a oportunidade de ressarcir, de corrigir. Porque agora nós já temos mais entendimento. E a gente pode pedir a Deus força. Senhor, não quero errar de novo. Não quero fazer de novo o que eu venho fazendo. Porque fica repetindo, gente. Nós vamos ficar marcando passo, reencarnando pelos mesmos problemas. Vamos ao menos ser criativos. Vamos inventar problemas novos. Eu vou pedir para a Elzi contar a história do encontro de Jesus com o mercador no deserto. Mas só que antes, eu quero falar alguma coisa sobre essa questão de a gente receber o inimigo no próprio ventre. Olha a sabedoria de Deus. Não te coloca o inimigo com aquela carantonha que ele tinha no passado. Vem aquela coisa linda, gerada do seu ser. Maravilhosa. A sua cara. Você olha para ele e se vê. Depende de você para tudo. É a pedagogia divina nos preparando para sermos realmente todos irmãos em humanidade. O mercador de deserto. Jesus andava no deserto com os apóstolos e veio uma senhora com uma ânfora cheia d'água, atravessou e ele estava sempre ensinando. Disse, senhora, poderia me mostrar o caminho que eu possa ir a Jericó? Ela tirou a ânfora e falou, vem cá, tá vendo ali aquela pedra? Você desce. Aí você desce mais um bocadinho, vira à esquerda, você vai ver a trilha. Ah, tá. Obrigado. Ela pôs de novo e foi embora. Aí vem um mercador com uma cáfila de camelos cheios de tapetes e joias e com aquele chicotão. E Jesus está sempre ensinando, né? Ele se aproxima do mercador e diz assim, por gentileza, saberia me dizer onde é que é o caminho para Jericó? Ele pegou o chicote, sentou no chão e disse, não tenho tempo para vagabundos. E saiu bufando. Silêncio, foi embora, acabou. Pedro, que era o mais curioso, ninguém falou nada. Todo mundo sabia que Jesus já sabia do caminho, perguntou só para mostrar a reação. Falou, Senhor, o que o senhor vai fazer com essa mulher e com esse homem? Que tal, Pedro, se nós fizéssemos com que eles se casassem? Tá vendo? É assim que a gente aprende. Tudo é utilidade, né? Gente, mais alguém? Vamos lá.
Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Eu já estou numa faixa etária que eu tenho filho, neto e bisneto. Olha que coisa maravilhosa. Já passaram por mim 3 gerações. Por enquanto. Porque a minha bisneta tem 12 anos. Então já ela, eu posso ser tetravó. Já pensou? Não sei nem como é que eles vão me chamar. Tetra, porque os bisnetos chamam bisa, os netos chamam vó, bisa. Agora, se vier um tetra, vai ser tetra. Já pensou? Eu vou arranjar um apelido para mim. Eu gostaria de saber se é possível que a gente nasça em uma família que a gente ainda não tenha tido contato em outras vidas. Que seja completamente diferente da gente, que é como eu me sinto. Eu sou completamente diferente da minha família. Né? Para começar, eu sou espírita, a única. O resto é todo mundo de outras religiões. E isso é possível. Né? Eu tenho uma rixa muito grande com a mãe também. Às vezes eu fico pensando, gente, será que a gente foi, né, na vida passada? Maravilhoso isso, oportunidade fantástica de educar. Deus faz isso por piedade, por misericórdia, por bondade. Põe a pessoa diferente para ser o quê? O fermento que leveda a massa. Eu também tenho a mesma situação sua. Ninguém na minha família é espírita. E até hoje, olha que já tem uns 40 anos que eu trabalho, não aceitam, eu não fiz. Agora, para não dizer totalmente não, agora, assim, questão de meses, uma filha minha falou, estou com vontade de assistir uma palestra, porque uma amiga minha foi, gostou. Vai. E foi. E continua indo, olha aí. Olha, depois de tanto tempo, aconteceu. Não desista, você é o fermento que vai levedar a massa. E continue no seu propósito. Foi para isso que você veio. Senhoras e senhores, a organização diz que esta agora é a última pergunta. Sim, gente, por favor. Então a pessoa que eu falo é assim, quando ele pensa de fazer o mal à pessoa, ele faz assim, consciente ou inconsciente? Se ele faz consciente é muito pior. De qualquer jeito fazer o mal, ninguém nasce para fazer o mal. Se ele faz com consciência de causa, é muito pior do que fazer inconsciente. Não sabia que ia fazer tanto mal. Então, conscientemente, estudando a nossa psicologia, diz até do psicopata, que é extremamente inteligente e estuda a forma, o planejamento de magoar, maltratar, prejudicar o outro. Passo a passo é estudado. Nesse caso, ainda é um mal maior. E realmente a gente nunca sabe. Depende da evolução, depende do envolvimento, depende das sintonias espirituais. De repente, se essa pessoa é maldosa lá no fundo, está sendo usado o seu porão para conexões espirituais perigosas. Mas como a Elzi colocou, se ela está consciente, o perigo é um pouco maior. Mas na verdade, tanto na consciência quanto na inconsciência, cada qual será punido naquilo em que pecou. Nós temos o direito da escolha, mas a partir do momento que escolhemos, nós nos atrelamos às consequências. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, um excelente cores para vocês e até a próxima. Obrigada, gente, fiquem com Deus.